Olá, queridos, paz a todos. Quero lhes compartilhar uma palavra aqui em Marcos capítulo 10, verso de número 50, que diz assim: E ele, lançando de si o seu manto, deu um salto e foi até Jesus. Nós estamos atravessando um momento difícil, um momento de decisões, um momento onde que depende de nós buscarmos Jesus. Nós não temos mais hoje intermediários que façam isso. Nós não temos talvez um grupo de louvor abençoado que nos ministre a presença de Deus. Talvez nós temos grandes pregações ao vivo e em direto, em corpo presente. Então, esse tempo depende de nós buscarmos a Deus. Quem estava firme continua a orar, continua a louvar a Deus, continua a ler a palavra, mas quem já não estava firme, ele ainda pode ficar pior, né? Nesses tempos que depende mais de nós de buscarmos a Deus. Mas hoje em dia podemos ter ouvido mais do que nunca a mensagem do Evangelho. Nós estamos sendo, como disse uma pessoa esses dias, nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, porque nas plataformas que nós acessamos na internet estão pessoas a pregar a palavra, a pregar o Evangelho de Jesus. Interessante é que nós podemos ter ouvido falar de Jesus, mas nunca tê-lo conhecido de verdade. Uma coisa é nós termos ouvido de Jesus e outra coisa é conhecê-lo de verdade. Uma coisa é aceitar a Jesus, né? Ou seja, reconhecer que ele me salvou e me amou. Outra coisa é deixar que ele transforme a minha vida por causa do seu amor na minha vida e o poder de transformação que ele tem. São duas coisas totalmente diferentes. Eu não sou amado porque eu faço, né? Não, eu já fui amado antes de fazer. E muito antes de nascer, eu já fui amado. Isso nós precisamos entender algumas coisas. Eu não sou salvo por fazer, né? Eu já fui salvo, né? Por isso eu faço, né? Eu não faço para, e sim eu faço porque. Né? Eu não faço para ser salvo e eu faço porque sou salvo. São algumas coisas que precisamos entender para nós entrarmos naquilo que eu quero falar com vocês nesta oportunidade. Imagino o sofrimento das pessoas que não entendem a graça e pensam que por limpar a igreja, por cantar, por servir na igreja, dentro da igreja, Deus vos ama, mas agora nós estamos de quarentena e nós não estamos indo para a igreja. Então, será que o amor de Deus diminuiu porque nós não estamos a fazer como antes fazíamos? É claro que não. Isso é não compreender a graça de Deus. A graça de Deus te dá essa tranquilidade que Ele me ama, independentemente de qualquer coisa que eu possa chegar a fazer dentro da sua casa. Porque a salvação não é mérito humano, e sim puro poder divino de Deus. Para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Eu descubro isso através da sua palavra, eu descubro isso através de pessoas que já conheceram ele. Minha Bíblia diz em João, capítulo de número 13, verso de número 35, nisto conhecerão que sois o meu discípulo, se vos amardes uns aos outros. O amar a outra pessoa faz com que eu me torne um discípulo de Jesus, ou que as outras pessoas percebam que eu sou um discípulo de Jesus, pelo simples fato de amar as outras pessoas. Amar as outras pessoas é desejar. O que eu desejo para mim, eu desejo também para as outras pessoas. Nós queremos entender as coisas para depois então conhecer, né? E muitas vezes Deus faz diferente. Ele te dá as coisas primeiro para depois você entendê-la. Deus disse, haja luz. E depois houve luz. Deus te entregou Jesus, você recebeu, e depois você vai compreender Jesus, entender Jesus e conhecer Jesus. É nesse processo de conhecê-lo nós nos dirigimos, caminhamos até Ele, na direção dele, nós vamos percebendo que algumas coisas precisam ser tiradas da nossa vida, arrancadas da nossa vida para nós enxergarmos Jesus de verdade.
Lucas capítulo 10, nós fizemos a leitura, e se nós vamos um pouquinho para trás, no verso de número 46, nós vamos perceber a história de um homem cego, né? De um homem que a Bíblia chama de Bartimeu. Não é que o nome dele é Bartimeu. Bar, no grego, é filho. Então esse cego é filho de um homem chamado Timeu, né? Era um mendigo, era uma pessoa que tinha uma dificuldade física, era cego e estava sempre a mendigar. Os mendigos, cegos, coxos eram habilitados pelo governo romano naquela época para que eles possam com liberdade poder pedir esmola e poder assim de alguma maneira ser sustentados. Alguns historiadores dizem que eles eram postos sobre eles umas capas que faziam com que ele se diferenciava do resto da sociedade e então pudesse pedir com liberdade sem opressão de ninguém. Interessante é que é uma história bem conhecida, por isso eu não entro no detalhe da história, porque eu acredito que é uma história de pessoas estudiosas, pessoas leigas, seguidores ou simpatizantes já conhecem essa história. Pregadas de muita maneira, de diferentes pontos, dando vários sentidos, importância do texto. Eu quero destacar algumas coisas que aconteceu com esse homem, com esse cego. Meios que nos permitem nos aproximar dele. Primeira coisa que eu quero destacar na vida dessa pessoa é a atitude. A atitude desta pessoa é fantástica, a atitude dessa pessoa é espetacular. A atitude que essa pessoa tem, a sede, a vontade que ele tem em querer chamar a atenção de Jesus é impressionante, é algo louvável. Por isso que eu destaco aqui a atitude. A atitude é se posicionar em direção a algo, né? O que ele vai fazer. O dicionário português vai dizer que atitude é a maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Ou seja, a atitude vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Isso não tem a ver com enchimento com o Espírito Santo. Isto aqui não tem a ver com grado de instrução teológica. Isso aqui tem que fazer parte do nosso caráter. Nós precisamos ser pessoas com atitudes. Nós precisamos ser homens e mulheres com atitude, que se posicionem em direção a aquilo que eles desejam conseguir. Nesse caso aqui, ele desejava Jesus. Se levante neste tempo, toma uma posição, né? Vai em direção a Jesus. Você que já ouviu a sua voz, você precisa conhecê-lo. Segunda coisa que eu destaco na vida dessa pessoa é as coisas que ele vai fazer para chegar até Jesus, ou para conhecer e ver Jesus. Segunda coisa que eu quero destacar na vida dessa pessoa é que ele vai se desprender daquilo que o escraviza. O verso de número 50 do capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, vai dizer então que ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi até a Jesus. Ele vai se desprender daquilo que escravizava. Não basta ouvir a sua voz. Não, a sua voz não vai te transformar. Não basta receber um chamado. Isso não vai te transformar. O que vai te transformar é quando você ouve a sua voz, recebe o chamado e começa a deixar as coisas que te escravizam. Não há transformação sem renúncia. Não há transformação sem deixar coisas que estão escravizando a tua vida. Interessante é que ele vai deixar para trás aquilo que está escravizando a sua vida, né? Ele vai deixar ser transformado pela voz, pelo chamado, mas também pela sua atitude de deixar para trás aquilo que está escravizando ele. Corajoso não é aquele que consegue esconder a sua fraqueza ou aquilo que escraviza. Corajoso é aquele que consegue abandoná-las e nunca mais buscá-la de novo. Isso é uma pessoa corajosa. Lance fora nesse dia, você que está me ouvindo, lance fora nesse dia aquilo que te escraviza. Mentira, engano, falsidade, falta de perdão. Quando nós perdoamos, disse um pensador, quando nós perdoamos, a nossa mão sai do pescoço da pessoa, né?
Perdão, ele liberta, ele cura. Nós não esquecemos, nós não temos o poder de esquecer, não, mas temos a possibilidade de que essa ferida já não nos faça mal algum, né? Rancor, né? Lance fora, deixe para trás o rancor e outras tantas coisas que precisa deitar fora. Temos aqui que aprender 3 atitudes com esse cego, 3 atitudes com essa pessoa. Primeiro, ele lançou a capa fora, lançou aquilo que escraviza para trás, esqueceu das coisas que escravizava. Lance para fora aquilo que você sabe que te escraviza. Segunda coisa, ele se levanta. E terceira coisa, ele foi a ter com Jesus. Né? Interessante é que depois que ele fez isso, começou a seguir Jesus. Mendigo, cego, escravizado, jamais poderia seguir Jesus. Agora que ele está liberto, agora que ele vê, agora que ele sabe, agora que ele experimentou a verdadeira transformação, agora ele então começa a seguir Jesus pelo caminho. Precisa experimentar essa liberdade que só Cristo pode te dar. Deixa a capa e siga Jesus. Deus te abençoe.